Naquele tempo, havendo Jesus descido do monte, grande multidão do povo seguiu. E eis que, vindo um leproso, adorava-o, dizendo: Senhor, se quiserdes, bem me podeis curar. E Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: Quero ser limpo. E logo sarou-lhe a lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para que lhes conste. Tendo depois entrado Jesus em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião com uma súplica: Senhor, um servo meu jaz em casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesus disse-lhe: Eu irei e o curarei. Respondeu o centurião, dizendo: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois também sou um homem sujeito a outros, tendo soldados as minhas ordens, e digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e a meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade, eu vos digo que não encontrei tamanha fé em Israel. Digo os outros sim, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. E Jesus disse ao centurião: vai, e como creste, assim te seja feito. E naquela mesma hora o servo ficou curado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos fiéis, podem sentar-se. Estamos todos, assim, aguardando, acompanhando o estado de saúde de Dom Williamson. Então, ele teve um derrame, ontem estava desacordado, estava no hospital. Junto dele está o seu secretário, o senhor Alan. Então, rezemos por ele, saibamos ser gratos pelo que ele fez, pela tradição. Todo homem tem, alguém pode dizer, mas tem coisas que ele não devia ter feito ou devia ter feito, mas isso não é nada em comparação ao bem que ele fez, o exemplo que ele deu, primeiramente, se convertendo à fé católica. Ele era anglicano e ele estudando, escutando um padre, ele acabou se voltando para o catolicismo, leu quase que a Suma Teológica inteira e depois se converteu. Depois de se converter, o padre que o ajudava, ele dizia, mas ele procurava a tradição. E o padre que o ajudava, que era da Igreja Nova, falou: olha, do jeito que você é, só tem um lugar que você pode realmente encontrar o que o senhor procura. É o seminário de Dom Lefebvre. Ele vai deixar a Inglaterra, vai entrar no seminário de Dom Lefebvre, na Suíça, e rapidamente completará os seus estudos, será ordenado e será enviado aos Estados Unidos. E lá ele vai ter que enfrentar uma crise terrível, que foram os sedecantistas que se voltaram contra Monsieur Lefebvre e acabaram tomando o seminário dos Estados Unidos. E um dos únicos que ficaram fiéis a Monsieur Lefebvre nesse drama foi Dom Williamson, o padre Williamson. Os outros eram mais antigos, por isso eram os diretores do seminário e roubaram o seminário, na verdade. E Dom Williamson ficou fiel a Dom Lefebvre. Depois a vida continuou, ele foi escolhido. Ouvi dizer que ele foi o primeiro nome no qual Monsieur Lefebvre pensou para a consagração. Não posso dar sem garantia total, mas ouvi, assim. De qualquer maneira, ele fazia parte daqueles que ele escolheu, pela confiança que ele tinha na boa doutrina de Dom Williamson. Depois da sua sagração, ele continuou à frente do seminário dos Estados Unidos e ele teve algumas dificuldades com Dom Felé. Penso que foram todos em torno do desejo de Dom Felé de se aproximar de Roma de uma maneira que não ficou assim
muito definida, mas que faz parte desse drama que vai começar nos anos 2000 e a fraternidade vai chamar também campos para essas conversações. Ela vai fazer marcha ré, Campos vai achar interessante, vai ver os acordos de Campos. Mas Monsieur Williams se posicionava sempre de uma maneira mais, digamos, resistia um tanto a Dom Felé. Então Dom Felé não vai ficar contente por essas e outras, e vai tirar ele do seminário dos Estados Unidos e vai enviá-lo aqui para a América do Sul, no seminário de La Herra. E quando as coisas vão se agravar, no ano 2012, penso que foi ele que redigiu a maior parte da carta que os 3 bispos vão escrever para Dom Felé, tentando dissuadi-lo de fazer o que ele estava fazendo, ou seja, uma aproximação extremamente perigosa e a intenção mesmo de fazer um acordo do gênero de Campos e o gênero de Dom Gerard. Ele vai então ser expulso por Dom Felé, que vai se irritar muito com o que ele estava fazendo. 2 bispos vão acompanhar Monsenhor Williamson nessa carta. Essa carta vai ser assinada por 3 bispos, Dom Williamson, Dom Tissier de Malaret e Dom de Galareta. E 2 voltarão atrás, a fim de voltar atrás, mais ou menos, né? Não manterão a postura dessa carta, só Monsenhor Williams que vai mantê-la. E por isso ele vai ser, por isso e outras razões que dá Dom Felé, ele será expulso da fraternidade. Pouco antes ele virá aqui ao Brasil para dar crismas, já num clima assim de tensão. E ele vai ser então expulso e ele ficará nos Estados Unidos, na Inglaterra, morando num apartamento, de maneira ele mesmo fazendo as compras no mercado, fazendo a sua comida e vivendo assim. Ele vai dizer, não, eu não aceito essa expulsão. Eu me considero sempre da fraternidade de São Pio X. Se Monsenhor Lefebvre estivesse vivo, penso que o pensamento dele, eu não estaria expulso. Depois ele arrumou uma casa em Broadstairs, numa cidadezinha beira-mar, um pouco no sul da Inglaterra. E é lá que ele está nesse momento, penso eu, no hospital dessa cidadezinha. Então rezemos por ele. Ele sagrou Dom For, vosso servidor, Dom Zenderras, e em seguida mais 3, Monsenhor Balini, Monsenhor Morgan e um bispo polonês. Então rezemos por ele. Ele é um homem que aceita coisas difíceis, um homem que soube agir e está ao lado de Dom Lefebvre nos momentos difíceis. Então, agradeçamos a ele de ter mantido a posição de Monsenhor Lefebvre num momento bem difícil, de saber o que convém fazer, e ele foi lúcido e corajoso. No Evangelho de hoje, nós vemos 2 milagres. Um milagre do leproso, que diz a Nosso Senhor: Senhor, se quiserdes, bem me podeis curar. Um ato de fé. E não tem a menor dúvida que Nosso Senhor pode curá-lo. E Nosso Senhor então vai dizer: eu quero ser curado. E vai usar as mesmas palavras que o leproso usou para se dirigir a ele. Então aqui a gente vê a fé e a confiança, a esperança. Ele vai ser recompensado. E logo depois, Nosso Senhor vai entrar em Cafarnaum, e ali um centurião, ou seja, um chefe militar romano, tendo 100 soldados no seu serviço, debaixo da sua autoridade. Então ele vai dizer, esse centurião vai pedir a Nosso Senhor de curar um servo que ele tem, que está sofrendo muito. E Nosso Senhor diz: eu irei e eu curarei.
E aí, esse centurião, então, não era judeu, normalmente, mas ele tem a fé, recebeu o dom da fé. Ele vai dizer o seguinte: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, então não venha até minha casa, não precisa vir. Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Mas dizei uma só palavra e meu servo será curado. Então, uma fé bem perfeita. Ele sabe que nosso Senhor não precisa ir até o local para curar o seu servo. Ele sabe que nosso Senhor, com simples atos da sua vontade, ele pode fazer o mundo inteiro, ele pode fazer o que ele quer, ele é Deus. E se na crise atual Deus não intervém, é porque Deus não quer. Deus intervém com a sua graça, mas não intervém com a sua onipotência. Ele ajuda as almas a combaterem um bom combate, mas a sua potência total ele reserva para o momento que ele achar útil. Mas ele sabe que qualquer que seja a atitude do nosso Senhor, ele é onipotente. E, portanto, ele não precisa ir até a casa deste centurião. Ele vai, então, continuar, mas dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sou um homem tendo outros homens sobre a minha autoridade. Eu digo a um, vai lá, e ele vai. Vem cá, e ele vem. E ele vai tomar a vida militar como um exemplo do que Deus faz. Deus tem sob a sua guarda, sob a sua direção, todo o universo. Mesmo os demônios não podem fazer nada sem que Deus o permita. E se Deus ordena alguma coisa, ele, querendo ou não, eles são obrigados a fazer. Então, ele dá essa comparação e nosso Senhor fica muito admirado. E ouvindo isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade, eu vos digo que não encontrei tamanha fé em Israel. Então, esse homem não era de Israel, não era da tribo de Judá, não era das tribos, nenhuma das tribos de Israel, e, no entanto, esse homem tem uma fé extraordinária. Ele tem a fé de Abraão, de Isaac, de Jacó. E por isso, então, nosso Senhor vai dizer: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão com Abraão, Isaac e Jacó. Abraão tem a fé católica, Isaac tem a fé católica, que Jacó tem a fé católica. Quem vai sentar ao lado de Abraão? É São Pio X? É Santa Teresinha? É São Tomás? O Antigo Testamento, os judeus às vezes querem dar a impressão que a Bíblia pertence a eles, como os protestantes também querem dizer que a Bíblia pertence a eles. A Bíblia pertence a nós, a Bíblia pertence à Igreja Católica, a Bíblia pertence àqueles que têm a fé de Abraão, ou seja, que creem no Senhor Jesus Cristo e na Igreja que Ele fundou. Por isso, nosso Senhor diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente, querendo dizer que não são do povo judeu, que virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino, ou seja, o povo judeu, muitos dentre eles, infelizmente, serão lançados nas trevas exteriores. Por quê? Porque não querem crer. Quem não crê será condenado. Ali haverá choro e ranger de dentes. O mundo moderno se caracteriza por várias coisas. Uma delas é a perda da fé. E o mundo moderno, por mais que ele procure uma alegria à sua medida, né, segundo os seus pensamentos, eles vão terminar com muito choro e ranger de dentes. Por quê? Porque é impossível alguém ofender a Deus e ter a recompensa eterna. Quem ofende a Deus, quem debocha como foi feito lá na França, no início das Olimpíadas, uma representação teatral blasfematória contra Nosso Senhor, os apóstolos e a última ceia. Esses serão lançados, se não se arrependerem, e na medida da sua malícia, uns têm mais, outros têm menos, uns fizeram, só Deus sabe o fundo do coração de cada um. Mas aqueles que debocham de Nosso Senhor, que não creem em Nosso Senhor, que procuram perseguir Nosso Senhor na pessoa da igreja,
como era o caso de São Paulo, conversão de São Paulo que nós festejamos ontem. São Paulo perseguia os cristãos e se ele continuasse naquele caminho, ele iria certamente, seria, né, podemos crer, porque ele perseguia Nosso Senhor. Por isso Nosso Senhor disse a ele: Saulo, Saulo, porque me persegues? Então, o mundo moderno persegue Nosso Senhor. Perseguindo a igreja, ele persegue Nosso Senhor. Esse é o principal pecado do mundo moderno. O principal pecado moderno é ser adversário de Nosso Senhor, adversário da Igreja Católica. O principal pecado dos modernistas é o mesmo. Modernistas são inimigos de Nosso Senhor, inimigos da Igreja Católica. Estão dentro da Igreja, mas são inimigos da Igreja. Então, Nosso Senhor diz: muitos virão do Oriente, da China, da Coreia. Houve mais pessoas que entraram na Igreja no Ocidente. Mas o Oriente, quando fala Oriente, é aquela região também ali da Mesopotâmia, ali de Israel mesmo, né? Da Armênia, e queiram ou não, ali teve muitos católicos, sobretudo nos primeiros séculos, um grande número ali também. Mas os filhos do reino, diz Nosso Senhor, serão lançados nas trevas exteriores. E Nosso Senhor nos dá uma lição que ele indica, nos mostra a lição do centurião, que é uma lição de humildade, de fé e de humildade. São as duas virtudes que são a base da nossa vida espiritual. A fé é a mais importante, ela dá os fundamentos da nossa ação, fundamentos da nossa moral. Quantas pessoas, às vezes, mandam uma mensagem, perguntam como é que é tal coisa, se a gente pode fazer tal coisa ou não. E o que a gente faz? A gente consulta o direito canônico. A gente consulta os livros de moral, ou seja, a gente consulta a igreja. É a igreja que tem as palavras da vida eterna. A igreja que tem a resposta. Sem a fé não tem moral. Pegue qualquer religião pagã, qualquer falsa religião, eles terão desvios morais. Porque só a Igreja Católica tem essa revelação, não só sobre os mistérios da Trindade, mas sobre a conduta humana também. A conduta no casamento, a conduta, seja qual for, é a Igreja que tem a plenitude do conhecimento da lei de Deus. Então, todos aqueles que recusam Nosso Senhor, eles estão no caminho do inferno, porque está dito, né, quem não crer será condenado. E junto com a fé, que é a base principal, né, está a humildade. Humildade desse centurião e humildade também desse, como se chama aqui, desse leproso, né? Ele não chega para Nosso Senhor e diz a Nosso Senhor o que ele tem que fazer. Ele só diz: se quiserdes, bem podeis me limpar. Então ele foi como Santa Marta e Santa Maria Madalena, que mandou um recado para Nosso Senhor, dizendo simplesmente: aquele que vós amais está doente. Só isso. Não insistiu no que ele devia fazer. Então, a gente vê esse respeito, tanto no leproso como no centurião. Respeito que é inspirado, fruto da humildade. A humildade consiste em ficar no lugar que nos compete. O lugar de Deus. Deus é tudo e nós não somos nada. E nós devemos pedir a Deus que a gente aceite o nosso lugar. Porque quando uma pessoa, né, um pai e uma mãe, falam para o filho: meu filho, faça isso. Meu filho, me deu o celular. Hoje, o celular não vai ficar na sua mão. O filho deve obedecer com humildade. Ele é filho. E o humilde sabe qual é o seu lugar. O lugar do centurião é um, do soldado é outro. E assim por diante. A humildade nos faz ficar no nosso lugar. E mesmo quem está no lugar mais elevado, que é o Papa, o lugar dele, ele tem que estar submisso a Deus, submisso ao Nosso Senhor, submisso à Igreja, porque a Igreja, na sua tradição, está acima dele. Então, a humildade sempre nos preservará de inúmeros males,
porque o humilde sabe qual é o seu lugar. O humilde pede conselho, o humilde reza. O humilde, ele não bota o pé lá onde não convém. Por quê? Porque ele é humilde. Então, peçamos a Deus de ter essas duas virtudes, a virtude da humildade e a virtude da fé. A fé é mais importante, mas as duas todas são importantes, mas há uma hierarquia. A fé é mais importante, porque ela nos faz participar da ciência de Deus. Mas sem a humildade, qual é o seu papel? É afastar o obstáculo do orgulho. E fazendo isso, ela se torna de uma importância primordial. Porque qual foi o pecado de Lúcifer? Um pecado de orgulho. Se ele fosse humilde, ele não teria pecado. Se ele fosse humilde, ele não estaria no inferno. Ele foi para o inferno por causa do seu orgulho. Então, peçamos a Deus que quando alguém que tem direito de mandar na gente, manda alguma coisa, que a gente aceite. A gente não se deixe levar pelo orgulho, porque o orgulho, ele é do demônio. O orgulho não é de Deus. Então, suscetibilidade, ou então uma certa revolta, um certo rancor, às vezes exagerado, isso vem também do orgulho. E a humildade, ao contrário, ela vai nos fazer aceitar, vai nos fazer seguir nosso Senhor. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O nosso Senhor nos deu o exemplo da humildade. E esse Charles de Foucault dizia essa palavra bem interessante. Nosso Senhor amou tanto o último lugar que ninguém lhe o pôde arrebatar. Então, Nosso Senhor quis botar no último lugar para que a gente aprendesse com Ele. Ele se fez obediente de todo mundo. Abusaram dele, riram dele, bateram nele. Ele aceitou porque ele estava ali para nos salvar. Ele que tem a posse do mundo inteiro. Então, que a gente, meditando a vida no Senhor, daí a importância da meditação. Por que a meditação é tão importante? Porque para imitar nosso Senhor, eu tenho que conhecer sua vida. Para conhecer sua vida, eu tenho que não só ler, mas meditar. E ler outros livros também, eu tenho que ter essa intenção constante. Eu preciso conhecer nosso Senhor. De todas as coisas que têm para serem conhecidas no mundo, nosso Senhor é a primeira e a mais importante. É Ele que nós devemos conhecer. Nosso Senhor é Nossa Senhora. Então, que Nossa Senhora nos ajude, ela que é a mãe da humildade, nos ajude também a imitá-la e a imitar seu Filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.